Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Iremos ler a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 14. Por gentileza, aqueles que encontraram a referência bíblica, confirme dizendo amém. Amém. Assim está escrito: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Amém. Se assente, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. À luz do texto que acabamos de ler, eu quero falar à luz do seguinte tema: a vontade de Deus, a oração de Paulo em favor do crescimento espiritual dos colossenses. A vontade de Deus, a oração de Paulo em favor do crescimento espiritual dos colossenses. O capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, até o versículo de número 14, que acabamos de ler, descreve a comovente oração intercessora do apóstolo Paulo pelos cristãos em Colossenses. O pastor batista Warren Wiersbe, ele diz o seguinte a esse respeito: as orações de Paulo em suas cartas de prisão são inigualáveis. Os pedidos de suas orações giram em torno das bênçãos espirituais e não de questões físicas ou materiais. Ele continua: é evidente que não há nada de errado em orar por necessidades físicas ou materiais, mas as necessidades espirituais são imensamente mais importantes. Paulo, anteriormente, do versículo de número 1 até o versículo de número 8, ele já havia elogiado esses irmãos por conta da fé que eles haviam manifestado e por conta do amor deles. Contudo, agora, Paulo, ele ora para que esses irmãos pudessem progredir espiritualmente, para que estes irmãos
pudessem se desenvolver e crescer espiritualmente em Cristo. Assim Paulo faz, tendo em vista a sua preocupação com esses irmãos, em razão da chamada heresia colossense. Essa heresia havia surgido ali naquela cidade. Por muitos, ela é considerada como sendo o proto-gnosticismo. O gnosticismo foi uma heresia que para alguns historiadores poderia ter levado ao fim a igreja primitiva. Então ali em Colosso surge uma espécie de gnosticismo, que é chamada de heresia colossense. Mas o que era essa heresia? No que consistia? Quais eram as características a respeito desta heresia? Esta heresia era uma mistura de legalismo judaico, das especulações filosóficas dos gregos e do esoterismo oriental. Ela afirmava que a matéria era má. E por isso, ou seja, pelo fato deles acreditarem que a matéria, o corpo, era mau por natureza, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. E como consequência da negação da divindade de Jesus Cristo, eles acreditavam que a salvação ela era exclusivamente por intermédio de um conhecimento especial chamado gnose. Então, neste sentido, a oração de Paulo, como reflexo de todo o conteúdo desta carta, ela é uma oração apologética. Ou seja, o que Paulo discorre por meio de suas palavras nesta oração, ele não apenas está intercedendo por estes irmãos, mas por meio desta intercessão, ele está apresentando uma defesa a respeito da fé cristã. Paulo, por meio desta oração, ele deixa claro aos irmãos desta igreja que somente por meio de uma experiência com a vontade de Deus, o cristão pode crescer em Cristo espiritualmente, bem como ele pode estar preparado para lidar com aquilo que ataca a fé cristã. Somente por meio da experiência com a vontade de Deus, o cristão estará preparado a se defender diante das ameaças à fé cristã. Em face disso, então, vejamos à luz do texto essa experiência com a vontade de Deus. O que Paulo fala a respeito da vontade de Deus. Vejamos então, à luz do texto, que está centralizado na vontade de Deus, quais são estas características a respeito da vontade de Deus. Em primeiro lugar, Paulo, por meio da sua oração, ele nos apresenta o conhecimento da vontade de Deus. Assim está escrito no versículo de número 9. Acompanhe comigo.
Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Aqui Paulo, ele está informando por meio da oração que anteriormente, quando ele ouviu falar a respeito da fé e do amor desses irmãos, ele se pôs a orar por eles. E qual era o teor da oração? O que Paulo estava pedindo a Deus? Qual era o desejo expresso de Paulo em relação a estes irmãos? Paulo, ele mostra que o desejo dele era que esses irmãos pudessem conhecer a vontade de Deus. Aqui nós aprendemos com o santo apóstolo a respeito da oração. A oração de Paulo, ela é teológica, ou seja, Paulo, ele não ora pedindo a Deus para que os irmãos sintam a vontade de Deus. As palavras de Paulo são que estes irmãos conheçam, tenham entendimento a respeito da vontade de Deus. Um outro ponto extremamente relevante na oração de Paulo é que por meio da oração do apóstolo nos é revelado que Deus tem uma vontade para as nossas vidas. O Criador dos céus e da terra, ele tem uma vontade para a sua vida. Aquele que sustenta todas as coisas, ele tem uma vontade para a sua vida. Mas à luz da oração de Paulo, a respeito do conhecimento da vontade de Deus, aqui neste versículo, nós podemos tirar 3 lições. Primeiro, a oração, ela não é um mecanismo para se mudar a vontade de Deus, mas sim para conhecê-la e adequar-se a ela. Olha o que Paulo disse: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não está orando para que Deus mude a vontade dele em relação às nossas vidas. Para Paulo, a oração não é um mecanismo para que Deus possa se adaptar aos nossos desejos. Na verdade, a oração é o meio, é um mecanismo que nós, submissos, vamos até a presença dele para entendermos a sua vontade. O nosso pensamento segue a oração modelo ensinada por Jesus. Em Mateus 6:10, Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós iríamos dizer o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu, o quê? Seja feita a tua vontade. A oração não é para mudar Deus. A oração é para que nós nos enquadremos dentro da vontade de Deus. Aleluia!
Uma segunda lição que nós aprendemos com Paulo aqui é que o conhecimento da vontade de Deus é fruto da ação do próprio Deus. Olha o que Paulo disse: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade. O conhecimento da vontade de Deus, ele não é instrumentalizado pela capacidade humana. Ele é fruto da ação do próprio Deus. É Deus quem nos concede esse conhecimento. É Deus quem nos revela esse conhecimento. É Deus quem nos mostra este conhecimento. Conhecer a vontade de Deus não é fruto da nossa capacidade, mas da ação exclusiva do próprio Deus. Se não for o próprio Deus a revelar a sua vontade, o homem nunca será capaz de conhecer ela. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que a vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, aquela que está revelada na palavra, é que nós creiamos e vivamos de acordo com a verdade de que Jesus é o verdadeiro Deus, ao contrário do que afirmava a heresia colossense. Toda esta carta, ela é uma defesa a respeito da divindade de Jesus. Por exemplo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9, Paulo falou a esse respeito as seguintes palavras: porque nele, ou seja, em Jesus, habitava corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus, a plenitude da divindade estava ali. Ele não deixou de ser Deus. A glória divina sempre esteve ali, mas ela se ocultou por trás das cortinas de peles humanas. Então, a vontade de Deus é que nós conheçamos, creiamos e vivamos à luz da seguinte verdade. Que verdade, pastor? Que Jesus é apenas um profeta? Não. Que Jesus é aquele que pode me dar condição de ter um emprego melhor? Não. A verdade de que Jesus é Deus. A verdade de que Jesus é o Senhor. A verdade de que Jesus é o agente ativo da criação. Pastor, você está dizendo então que ele não pode operar um milagre na minha vida? Não. Mas o que eu estou dizendo é que assim como o cego de Jericó, que recebeu o milagre, mas antes foi precedido pela crença de que Jesus é Deus. Aleluia. E que depois de ter sido curado, ele continuou seguindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus curava? Não, porque ele era o Messias prometido de Israel. Ele é Deus. Aleluia. Deus, ele tem uma vontade para as nossas vidas. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo apresenta um princípio ético a respeito do conhecimento desta vontade. Em segundo lugar, Paulo apresenta para nós o viver a vontade de Deus. Ele disse no versículo de número 10, acompanhem comigo: então vocês, ou seja,
já que Deus os revelou a vontade dele, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus. O conhecimento da vontade de Deus deve se aplicar às nossas vidas. Esse conhecimento exige de nós uma resposta ética. Em razão disso, Paulo aqui, ele nos mostra que o conhecimento da vontade de Deus deve gerar em nós o desejo incessante de honrar e agradar ao Senhor. Pastor, como saber se eu entendi e conheci a vontade de Deus? A forma de medir este conhecimento é se o seu coração é movido pelo desejo intenso de honrar e agradar ao Senhor. Pastor, como evidenciar que eu conheci a vontade de Deus? A evidência em alguém que conheceu a vontade de Deus é que a sua vida, ela vive em torno de honrar e agradar ao Senhor. Viver para honrar e agradar ao Senhor é quando nós estamos desinteressados em glória própria. Viver para honrar e agradar ao Senhor é quando nós vivemos para a glória de Deus. Como viver então para a glória de Deus? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11, ele disse o seguinte: quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Paulo tem o seu pensamento nas coisas divinas. Então ele faz um efeito de comparação. Se comparado com as coisas eternas. E qual é o símbolo, o que ele se utiliza para fazer a comparação? Comer e beber. Comer e beber ali no contexto é a ideia de que em face da vida eterna, estas são as coisas de menor importância. Então Paulo está dizendo o seguinte: na vida cristã, até as coisas de menor importância devem ser feitas para a glória de Deus. Aleluia. Quando você estuda, jovem, você deve estudar para a glória de Deus. Dentro da classe, você deve ser um bom aluno para a glória de Deus. Quando você, criança, obedece ao papai e à mamãe, você deve obedecer ao papai e à mamãe para a glória de Deus. Você na faculdade, no trabalho, tudo que você faz ali, você não deve fazer primariamente pensando em ser efetivado no cargo, em subir no cargo. O que você faz ali deve ser feito para que a glória de Deus seja manifesta naquele lugar. A sua vida, ela deve ser um monumento à glória de Deus. E esta resposta ética, ela é altamente confrontante com aquilo que a sociedade vive hoje, até mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque veja o que se prega: você vai ser honrado, Deus vai exaltar o teu nome, os teus inimigos vão ter que ver você triunfar, Deus vai engordar a sua conta bancária.
Perceba que em todas estas coisas é o homem sendo colocado no centro. Veja, está acontecendo dentro das nossas igrejas uma cultura que é do povo brasileiro, mas agora foi tomada dentro do ambiente religioso. Antigamente, o jovem periférico, por falta de acesso à cultura, educação e informação, via no futebol, na música, uma forma de crescer. Esse pensamento foi transportado para dentro da igreja, a ponto que nós vemos hoje jovens que estão na igreja, querem ser pregadores, não para a glória de Deus, mas para ser conhecido, para ser famoso, para ganhar altos cachês. Jovens que querem ser cantores, mas querem ser cantores para ser conhecidos. A igreja, ela não vive em função própria, ela não é um organismo independente. A igreja é um corpo que vive para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer com que Cristo seja visto, é fazer com que Cristo seja conhecido, é fazer com que Cristo seja adorado. Nesse sentido, o papel da igreja é semelhante à atuação da estrela que conduziu os magos até Jesus. Porque o texto bíblico diz que a estrela apareceu, não se sabe de onde, mas ela apareceu, conduziu os reis magos até onde Jesus havia nascido, e depois deles terem chegado lá, elas desapareceram. E assim é a igreja. A música que nós cantamos não é para que fiquemos conhecidos como aqueles que têm uma boa música, mas a música que nós cantamos é para conduzir as pessoas até Jesus. E depois, pastor, depois nós saímos de cena e estes irão adorar ao nome de Jesus. O pregador, ele tem a função de conduzir as pessoas até Jesus e depois desaparecer. Você, quando ora por alguém, você deve conduzir até Jesus e desaparecer. Por quê, pastor? Porque assim como no sistema solar, a estrela só brilha por causa do sol. O sol da justiça é Jesus. É Ele quem ilumina, é Ele quem dá vida. O conhecimento da vontade de Deus, ele produz em nós um desejo incessante de honrar e agradar ao Senhor. Mas o conhecimento da vontade de Deus, ele deve ser frutífero. Veja o que Paulo diz ainda no versículo de número 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. O conhecimento da vontade de Deus, ele deve produzir frutos. E qual é o fruto? Ele deve gerar em nós crescimento em nossa relação com Deus. O conhecimento da vontade de Deus deve ter como fruto um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu não estou falando de 2 horas de culto. Eu não estou falando de ir na igreja, cantar quando o círculo de oração canta, quando os jovens cantam, dizer um glória a Deus e um aleluia quando o pregador prega. Eu estou falando que o conhecimento da vontade de Deus, ele produz crescimento em nossa relação íntima e pessoal com Deus.
E essa relação, ela se estende para a vida, irmãos. Ela se estende para a vida. Não adianta aqui dizer glória a Deus e aleluia, se a sua vida não age de acordo dentro de casa. Não adianta cantar Jesus eu te amo dentro da igreja, se lá no recôndito, na intimidade do quarto, não há a manifestação prática desse amor. Porque nesse sentido nós seríamos como Gomer, que publicamente ama Oséias, mas que na calada da noite se deita na cama de outros deuses. Deus quer que nós conheçamos a vontade dele para a nossa vida. Aleluia. Deus quer que nós experimentemos a vontade dele para as nossas vidas. Mas essa vontade, ela deve dar fruto. E o fruto que ela produz é uma maior intimidade. Como tem sido a sua vida de oração dentro de casa? Como que tem sido a sua leitura bíblica dentro de casa? Ontem, em sala de aula, eu ilustrei o desinteresse que muitos têm em relação à leitura bíblica, contando a história de um determinado irmão que havia perdido o seu óculos há 6 meses. Depois de 6 meses, ele virou para a esposa e disse: meu amor, eu encontrei o meu óculos. Ela então perguntou: ah é? Aonde estava? Dentro da Bíblia. O que é que você perdeu dentro da Bíblia há mais de 6 meses que ainda você não voltou lá para procurar? Ou será que a Bíblia só serve para deixar aberta no Salmo 91? Como é que está a vida de intimidade com Deus dentro de casa, meu irmão? Como é que está a vida com Deus dentro de casa, onde ninguém vê? Porque intimidade traz a ideia de algo recluso. Intimidade, ela não é pública. A intimidade do casal acontece às portas fechadas. Ninguém está vendo. Como é que está a tua intimidade com Deus, irmãos? Como é que está a vida com Deus? Aleluia. Eu vou perguntar de novo: como é que está a vida com Deus, irmãos? Será que somos aqueles a quem Jesus se referiu dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim? Jovem, não tem valor algum vir aqui por causa de pai e mãe se não houver uma entrega de coração. Pai e mãe não salva. Esposo não salva. Esposa não salva. Como é que está a vida com Deus? Deus nesta noite está nos chamando à sua presença. Deus nesta noite está nos convidando a crescermos espiritualmente em nossa relação com Ele. Chega de termos uma relação marcada por músicas. Chega de termos uma relação marcada por idas ao templo e vindas do templo.
A nossa relação precisa ir além, precisa ir adiante. A nossa vida precisa ser profundamente marcada pela vontade de Deus. Aleluia! 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 Essa é a oportunidade de você agora pedir: Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu estou cansado de vir aqui cantar, eu estou cansado de vir aqui sentar e chegar em casa com a alma vazia. Eu quero matar a minha sede, Jesus. Eu quero matar a minha sede. Aleluia! Assim como nesse calor, a água é o que nos dá vigor para vencer, de igual modo, a água viva que vem da eternidade é aquilo que mata a sede da nossa alma. Bebe água nessa noite. Tem água viva para Deus derramando sobre nós nessa noite. Aleluia. Até quando nós vamos aceitar passivamente, irmãos? Até quando nós vamos aceitar passivamente que a nossa vida com Deus seja como bater ponto num culto? Até quando? Até quando? Aleluia. Até quando? Deus nessa noite está te chamando para intimidade. Deus nesta noite, Ele quer que você desfrute da presença dEle. Assim como aquele que é pai e mãe tem prazer de se assentar com seus filhos à sua volta, Deus quer que todos os seus filhos venham até a presença dEle. Aleluia. Aleluia. A resposta ética do conhecimento da vontade de Deus, ela é extremamente desafiadora. Diante de tão grande desafio, como viver a vontade de Deus? Como colocar isso em prática? Em razão disso, Paulo apresenta para nós a capacidade necessária para viver a vontade de Deus em terceiro lugar. Versículo de número 11, acompanhe comigo. Ele disse: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria. Viver a vontade de Deus é desafiador. Andar na contramão em um mundo que caminha em uma estrada reta e segura, sem placas de sinalização, mas que está conduzindo ao inferno.
Porque neste processo, nós somos tomados pelo mesmo drama de Asaf. Parece que os ímpios prosperam. E nós, que lavamos as mãos nas pias da salvação, parece que somos tomados de chaga, de dor. A gente estuda para tirar uma boa nota. Aí o amiguinho que não tem compromisso com Deus vai lá, cola, tira uma nota boa, e às vezes a gente é bombado. Às vezes a gente faz tudo direitinho no trabalho, minha irmã. Aí às vezes tem aquela pessoa que não tem um princípio ético, que vive bajulando o patrão, e parece que é só esse que o patrão reconhece. É difícil viver a vontade de Deus, irmãos. Como então nós vamos viver essa vontade? Como? Como colocar isso em práticas nas nossas vidas? Paulo aqui nos mostra. Paulo aqui nos dá as respostas. A única forma de vivermos a vontade de Deus é sendo capacitados pelo próprio Deus. Deus, ele não quer apenas que você conheça a vontade dele, mas ele te capacita para viver a vontade dele. E de que forma nós somos capacitados? Paulo nos diz aqui: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. É o poder de Deus que nos reveste, que nos enche, que nos fortalece, que nos dá dínamo, que nos dá vigor, que nos dá força motriz, que nos coloca para frente. É o poder glorioso de Deus. E de que forma ele se manifesta? Primeiro, o poder de Deus, ele nos concede perseverança para vivermos a vontade de Deus. Ou seja, é a força que nos capacita a suportar as adversidades da vida, sobretudo, a triunfar, a vencer elas, a passar por cima delas. É o poder de Deus que nos capacita, diante dos sofrimentos, a permanecermos firmes, a permanecermos inamovíveis. Foi o poder de Deus que capacitou Jó. Foi o poder de Deus que fez com que Jesus suportasse as dores excruciantes da cruz. Foi o poder de Deus que capacitou a igreja primitiva a não sucumbir diante das perseguições. A igreja primitiva foi perseguida de tal modo que durante uma época faltou madeira para fazer cruz, para crucificar e queimar os crentes vivos. No Coliseu de Roma, as mães tinham que ver os seus filhos sendo devorados. Diante da possibilidade da morte dos filhos, os algozes diziam: neguem a Jesus. E ainda assim, como diz Hebreus, eles eram homens, mulheres, pessoas que o mundo não era digno. Por quê? Porque diante da morte, eles preferiam a morte ao ter que negar Jesus. Aleluia. É o poder de Deus
é o poder de Deus. Se você está enfrentando lutas, que você parece que vai desistir, saiba que nesta noite, Deus está derramando poder sobre a sua vida. Não apenas poder para suportar, mas para triunfar. Porque por mais grande que seja a sua dor, ela resultará em vitória a você e em glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Segundo, o poder de Deus nos concede paciência para vivermos sua vontade. Isto é, a graça que nos capacita a suportarmos a oposição humana sem retalhar ou devolver na mesma medida. Quem é que não é afrontado? Como lidar com as afrontas? Tendo paciência. Mas essa paciência não é uma paciência meramente humana. É uma paciência que é dinamizada pelo poder de Deus. Aleluia. Porque essa paciência, ela te capacita diante da oposição humana a não retalhar. Irmãos, sejamos honestos. Sejamos francos. Vamos nos despir da falsa piedade. Quem é que, humanamente falando, vai dobrar o joelho para orar por alguém que quer a tua morte? Sejamos honestos, irmãos. Quem é que, humanamente falando, vai bem dizer aquele que diz mal a seu respeito? Mas a questão não é fazer isso. A questão é, nós somos obrigados a fazer essas coisas. Aleluia. Jesus, ele não falou assim: se você achar por bem, abençoe quem te amaldiçoa. Se você quiser, se você sentir vontade, ore por aquele que te persegue. Não. Ele relacionou o amor de Deus em nossas vidas dizendo: aquele que tem o amor de Deus, ele ora por quem persegue ele. Ele bendiz aquele que amaldiçoa. Talvez muitos ainda não entenderam o que é vida cristã. Vida cristã não é um resort de luxo, irmãos, que você vai uma vez no ano, vai na praia, vai na piscina. Vida cristã é alistamento para a guerra. Aleluia. Eu vou além. Vida cristã é ser uma ovelha que vai em silêncio para o matadouro. Sabe o que é isso, irmãos? A cada dia que passa, que você diz ser cristão, a cada dia é um passo que você está dando para a morte. Em caráter pedagógico eu vou repetir. Vida cristã é, a cada dia que passa, é um passo que você está dando para a morte. Pastor, todos vamos morrer, todos. Mas alguns existiram e como consequência natural biológica deixarão de existir. O cristão não. Por aquilo que ele crer, se preciso for, ele caminha em direção à morte. E como lidar com isso? Sendo capacitado pelo poder de Deus. Tendo paciência. Para quê?
para quando derem numa face você mostrar a outra. Para quando te pedirem uma moeda você dá também a túnica. Para quando disserem vamos comigo uma milha, você ande com eles 5. É o poder de Deus que faz isso, irmãos. A igreja não sobreviveu a 2000 anos de perseguição pegando em espadas. Ela sobreviveu a 2000 anos de perseguição sendo capacitados pelo poder de Deus. Aleluia. 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 Deus, nós carecemos do teu poder, Pai. Nós carecemos do teu poder. Mas além disso, o poder de Deus, ele nos capacita a estarmos alegres diante das adversidades. A alegria na vida cristã não vem por conta da conta bancária, irmãos. Não vem por conta dos bens, da vida confortável. A alegria na vida cristã, ela vem como resultado do poder de Deus. Aleluia. Ela vem do próprio Cristo. Ela desce sobre nós. Ela desce sobre nós. É alegria, não felicidade, alegria. E eu acredito que nessa noite, Deus, ele está, ele não quer, ele está. Eu afirmo isso pelo poder da palavra, da inerrante palavra, que nessa noite, Deus está derramando o seu poder glorioso sobre nós. Aleluia. Esse poder não é para sentir emoção banal. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus está derramando poder, mas eu não estou sentindo um arrepio nas costas. E quem disse que o poder de Deus é para arrepio nas costas? Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus está derramando poder, mas eu não estou tendo nenhuma experiência esquisita. Mas não é para ter experiência esquisita. O camelo, quando ele se ajoelha para beber água, aquilo é o que vai lhe dar capacidade de enfrentar o deserto. É na jornada, é no dia a dia que nós vamos ver o poder de Deus. Aleluia. Para encerrar, as bênçãos espirituais resultantes da vontade de Deus. Versículos 12 a 14, acompanhem comigo. E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. A primeira bênção espiritual resultante da vontade de Deus é que ele nos tornou herdeiros dele, fazendo de nós seu povo, o povo que é santo e vive na luz. Eu vou repetir, preste atenção. A primeira bênção espiritual é que Deus, que criou todas as coisas, ele pegou a nós que merecíamos a condenação eterna e por tua graça manifesta em Cristo nos tornou herdeiros de todas as coisas. Porque nós que não éramos, fomos feito povo dele. E quem é o povo dele? É um povo santo que vive na luz. Segunda bênção, resultante da vontade de Deus,
Ele nos resgatou das trevas e nos tornou cidadãos do reino de Jesus. Nós vivíamos sob o império das trevas, irmãos. Nós éramos escravos do diabo, do pecado, destinado ao inferno. Mas Deus, Ele pagou um preço para que nós pudéssemos ser libertos e então nos tornássemos cidadãos do seu reino. Aleluia. Terceira bênção espiritual resultante da vontade dele. Ele nos fez livre e perdoou os nossos pecados. Estejam sobre pés, vamos orar. Inclina as cabeças. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. O louvamos, Deus, porque o Senhor tem uma vontade para a minha vida, Pai. É uma alegria indizível saber, ó Deus, que o Senhor, o Criador de todas as coisas, tem uma vontade para a minha vida. Ó Deus, eu peço-lhe então que capacita-nos, ó Pai, pelo teu poder a vivermos a tua vontade diante dos desafios que nos são impostos, ó Deus Altíssimo. Que o Senhor glorifique, ó Deus, o teu nome em nós, por meio de nós, ó Pai. Que as adversidades, ó Pai, não sejam senão um promotor à glória do teu santo nome, ó Deus Altíssimo. Em um nome de Jesus, ó Deus, reveste-nos de poder, ó Pai Altíssimo, para que possamos colocar em prática a vontade do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Em um nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que torne conhecida a sua vontade por meio de nós, ó Deus Altíssimos. Que sejamos promotor da tua vontade, ó Deus eterno. Ó Deus, talvez aqui, ó Pai, hajam aqueles, ó Deus, que mesmo depois de muitos anos dentro da igreja, nunca tiveram uma experiência íntima com o Senhor, para experimentar a tua vontade. Então eu quero pedir ao Senhor, pelo poder do teu Espírito, não por manipulação emocional, ó Deus Altíssimo, não por emoções baratas, mas pelo poder do teu Espírito, ó Deus, proporcione a este jovem, proporcione a esta irmã, proporcione a esta criança, proporcione a este irmão, proporcione a este obreiro, ó Deus, uma experiência íntima com o Senhor, ó Deus Altíssimo. Nós precisamos e queremos conhecê-lo, ó Deus, não de ouvir falar. Ó Deus, que os nossos filhos o conheçam, não como Deus dos pais deles, ó Pai, mas como Deus íntimo e pessoal deles, ó Deus. Que as esposas o conheçam, não como Deus dos esposos, ó Pai, mas como Deus íntimo e pessoal. Que os esposos o conheçam, ó Deus, não como Deus das esposas, mas como Deus íntimo e pessoal. Ó Deus, revela-te, ó Pai, àqueles que não o conhecem, ó Pai. Ó Deus, dê a estes uma experiência com o Senhor, para que eles conheçam a tua vontade. Em um nome de Jesus.